A CPI da Covid apresentou hoje o relatório final dos 6 meses de trabalho. No texto, o senador Renan Calheiros pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes. O relatório também atribui crimes a 3 filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, funcionários do governo, médicos e empresários. Depois de muita conversa ao longo da noite de ontem, os senadores do G7, grupo que forma maioria na CPI, acertaram os últimos pontos sobre os quais ainda tinham divergência no relatório. O senador Renan Calheiros, do MDB, protocolou o documento às 10 da manhã de hoje. Nesses 6 meses de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, do dia 13 de abril até hoje, a CPI fez 68 reuniões. Os senadores consumiram 370 horas para ouvir investigados, testemunhas e convidados. Só de documentos sigilosos são 4.000 arquivos. O resultado é um relatório com 1.179 páginas que pede o indiciamento de 66 pessoas e 2 empresas. O relator, Renan Calheiros, do MDB, indicou que foram cometidos 22 crimes diferentes, além de atos ilícitos de improbidade administrativa. Os 22 crimes considerados no relatório são homicídio, perigo para a vida ou saúde de outrem, epidemia, infração de medida sanitária preventiva, omissão de notificação de doença, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação, advocacia administrativa, usurpação de função pública, fraude em contrato, organização criminosa, comunicação falsa de crime, fraude processual, crimes de responsabilidade por violação do direito social e por incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo e crimes contra a humanidade, por atos desumanos, extermínio e perseguição. O relator pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes: crime de epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Também pediu o indiciamento dos 3 filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. De 4 ministros, Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni, Wagner Rosário e Braga Neto. E 2 ex-ministros, Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello. Além de 5 deputados federais, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, Osmar Terra, Carla Zambelli, Bia Kicis e Carlos Jordi. Também estão na lista pessoas apontadas como integrantes do gabinete paralelo, como o empresário Carlos Wizard, a médica Nízia Yamaguchi e o virologista Paolo Zanotto, além de empresários apontados como financiadores de fake news sobre a pandemia, como Luciano Hang e Otávio Facuri. Até ontem, a minuta do relatório previa o pedido de indiciamento de 69 pessoas. Hoje, Renan apresentou o relatório sem os nomes do pastor Silas Malafaia, do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e do secretário de Saúde indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. O nome do deputado Hélio Lopes, do PSL, que chegou a aparecer nas primeiras versões do relatório, também foi retirado por Renan Calheiros. Antes da leitura do relatório, o senador Flávio Bolsonaro foi questionado se o presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento do relatório e se havia feito algum comentário sobre os pedidos de indiciamento. Flávio Bolsonaro reagiu com desdém. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma: você conhece aquela gargalhada dele? Que eu não tenho o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto. Senadores governistas pediram a palavra na comissão para criticar as conclusões do relatório, especialmente o pedido para que o presidente Bolsonaro seja indiciado. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, rebateu. Quem comete crime tem que ser indiciado e investigado. Para além disso, é incumbência do Senado Federal julgar eventual cometimento de crime de responsabilidade por parte do chefe do Executivo, de modo que seria um contrassenso que esse mesmo Senado não pudesse investigar a conduta do presidente no âmbito das CPIs. Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, insistiu na defesa do presidente. Não há elementos jurídicos que sustentem a criminalização do presidente da República. O relatório final não pode ter natureza de verdadeira sentença. Logo depois, Renan iniciou a leitura de um resumo do relatório. Primeiro, ressaltou que o documento é uma proposta que precisa ser aprovada pelos integrantes da comissão. E explicou a mudança feita ontem, quando retirou do texto 2 crimes atribuídos a Bolsonaro. Nós estamos retirando o crime de homicídio. Nós sugerimos a caracterização da forma qualificada do crime de epidemia com resultado morte, artigo 267, que pode se dar, foi a discussão que se verificou, muito boa por sinal, de forma culposa, como também de forma dolosa. E retiramos o crime de genocídio contra indígenas. Havia, evidentemente, que dúvida com relação à caracterização da conduta e à conceituação do próprio crime, não é? E, em seu lugar, a comissão decidiu que nós indiciaríamos o senhor presidente da República por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas. O relator detalhou como teria ocorrido a atuação do gabinete paralelo, criticou a demora do governo para comprar vacinas e observou que o comportamento do presidente Bolsonaro estimulou a população a não tomar os cuidados necessários para evitar a contaminação pelo coronavírus. Esta comissão parlamentar de inquérito da pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras. O relator também criticou o presidente por defender o uso de medicamentos sem eficácia no combate à Covid e incentivar a população a não respeitar medidas para conter o vírus. O governo federal, em particular o presidente Jair Messias Bolsonaro, com o uso da máquina pública de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com sua rotina, sem alertar para as cautelas necessárias, apesar de toda a informação disponível apontando o alto risco dessa estratégia. Outra bandeira do governo federal durante a mais grave crise sanitária que assolou o país, senador Fernando Bezerra, com a chegada da Covid-19, foi a defesa incondicional e reiterada do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, bem como de outros fármacos, como a ivermectina e a azitromicina, mesmo após estudos científicos, a OMS e outras autoridades sanitárias em todo o mundo demonstrarem a ineficácia desse tratamento. A opção levada a cabo, sobretudo pelo chefe do Executivo Federal, contribuiu para a aterradora tragédia, na qual centenas de milhares de brasileiros foram sacrificados e outras dezenas de milhões foram contaminados, muitos ainda sequelados. Após a leitura do relatório, Renan Calheiros fez um discurso e apontou a importância do trabalho da CPI. Ao final, foi aplaudido pelos colegas. A história não perdoa os omissos,
e condenará os covardes. A comissão obrigou o governo a abandonar a inação e o negacionismo para correr atrás de vacinas que lá atrás recusou, boicotou, desdenhou das suas eficácias. São vidas preservadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda que tenhamos uma das maiores letalidades do mundo pela incúria do governo federal. Esse é o nosso maior legado, vidas. Os senadores terão 5 dias para analisar detalhadamente o relatório. Na terça-feira que vem, eles voltam a se reunir na sala da CPI para votar o documento. No fim da sessão, a declaração do senador Flávio Bolsonaro de que o pai reagiria com uma gargalhada ao relatório da CPI chegou aos ouvidos do presidente da comissão, Omar Aziz, como se o presidente Bolsonaro tivesse mesmo reagido dessa forma. Aziz manifestou indignação. O presidente deu gargalhada na falta de ar. O presidente deu gargalhada quando mandou a mãe comprar vacina. Presidente, a gente tem um respeito pelo cargo de Vossa Excelência. Vossa Excelência é a maior autoridade desse país. Vossa Excelência tenha certeza que nós não vamos nos permitir que nenhum cidadão, seja a autoridade que for, acha que pode engavetar esse relatório. Esse relatório, a partir de agora, passa a ser debatido no Brasil, nas universidades, nas faculdades, vai servir de tese para muitos mestrados. A partir de agora, ele passa a ser o relatório não da CPI, é o relatório das vítimas da Covid, dos mais de 600 mil brasileiros, dos sequelados. Presidente, o país precisa de afeto. De afeto. E as imputações que estão sendo feitas contra a sua administração e contra a sua pessoa são imputações muito sérias. E rir nesse momento, não creio que seja uma risada de alívio. Pelo contrário, a sua risada de temor. Porque a justiça vem pelos homens e vem pela justiça divina. Horas depois, quando foi alertado para o fato de que a gargalhada tinha sido do senador Flávio Bolsonaro, Omar Aziz disse que mantém a crítica ao presidente. No Ceará, onde participava de um evento, o presidente Jair Bolsonaro disse que não teve culpa de nada e que a CPI só produziu ódio e rancor. Como seria bom se aquela CPI tivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil. Tomar o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento.